Jesus. Em 1 João, no capítulo 1, verso 7, diz: se porém andarmos à luz como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é só de alguns. Quando entregamos a nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, toda a raiz de amargura, toda a dor, todo o sofrimento que o pecado causou. Ele nos purificará e colocar diante da tua presença para adorá-lo. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. 1 João capítulo 2, verso 14 ao 17. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tome o vosso assento adorando a Deus. Tudo que nós precisamos na nossa vida, como seres humanos, como jovens, adultos, é termos sempre um contato, um encontro com o nosso Deus. E é necessário que quando tenhamos o nosso encontro com Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós precisamos deixar algumas coisas de lado, passar por um filtro de purificação, para que a obra e a glória de Deus se manifeste em nossa vida. É necessário que nós abandonemos algumas coisas, porque o mundo e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Nós precisamos compreender que tudo na nossa vida precisa de um passo adiante, um passo com coragem, um passo com ânimo. Para quê? Para continuarmos firmes diante da presença do Senhor. Me faz recordar de um verso muito interessante. Um dos homens mais inteligentes do Antigo Testamento teve todas as suas riquezas, tudo aquilo que ele podia ter, até chegar o momento da vida dele, no fim da sua história, ele olha e diz, Eclesiastes no capítulo 2: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, porque os dias maus ele virão, mas quem estiver com o Senhor passará os dias maus com alegria, com louvor e com gratidão ao nosso Deus. Então é necessário que haja dentro de nós uma purificação, e com isso eu quero deixar um tema aqui: a purificação das nossas vidas como cristão. E a purificação nada mais é do que o limpar das impurezas da água. Quem é que passa por uma purificação já conhece como funciona a purificação. E aquela purificação da água tem que passar pelo filtro, tem que passar por carvões ativos, entre outras coisas. Para quê? Para a água vir pura, purificada e limpa. E nas nossas vidas como cristão não é diferente. Nós precisamos passar pelo filtro de Jeová. Para quê? Para ser purificado, para chegar do outro lado nós estamos cristalinos diante da presença do Senhor. Mas a purificação não acontece de uma hora para outra. Ela tem um processo, e esse processo às vezes é dolorido, é doído, incomoda, mas nós precisamos compreender que o processo é necessário. Para quê? Para que nós possamos estar mais próximos do nosso Criador. O processo é necessário para que Ele purifique o nosso coração, para que quando apresentarmos a Ele, Ele possa olhar para nós: ali vai o meu filho, em quem eu tenho prazer de olhar para Ele, em quem eu tenho prazer de receber a adoração, em quem eu tenho prazer de receber o louvor, em que eu me inclino para ouvir a oração dEle. Ali vai alguém que purifica a sua vida na palavra. E quando falamos sobre purificação, nós não conseguimos nos purificar a nós mesmos, porque nós viemos de uma linhagem, de uma raiz de pecado. Todos conhecem a história, desde o início. Adão pecou, e por um pecado, por um homem entrou um pecado no mundo. Mas nós sabemos também que por um homem o pecado, e nós somos justificados deste pecado. Adão trouxe o pecado para o mundo, e era necessário que alguém ou algo purificasse. Nós não tínhamos essa capacidade de purificar as nossas vidas.
Nós não tínhamos essa capacidade nem mesmo de cumprir os mandamentos e as leis que Deus havia ordenado. Mas foi necessário que enviasse Jesus, como foi lido agora há pouco, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então o que purifica as nossas vidas? O sangue de Jesus. Em 1 João no capítulo 1, verso 7 diz: se porém andarmos à luz como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não é só de alguns. Quando entregamos a nossa vida, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, toda a raiz de amargura, toda a dor, todo o sofrimento que o pecado causou. Ele nos purificará e colocar diante da tua presença para adorá-lo. Há 3 observações nesse texto que me chamam muita atenção. A primeira delas é se andarmos na luz. Quem anda na luz sabe para onde vai e sabe o caminho. Mas quem anda nas trevas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. E nós sabemos que a luz é Jesus. E se andarmos em Jesus, nós saberemos para onde nós iremos. E o nome dele será glorificado em nossas vidas. E sempre será exaltado em tudo o que fizer. A segunda observação: se andarmos à luz e temos comunhão uns com os outros. A comunhão nada mais é que um afeto natural entre as pessoas, entre jovens, entre adultos, entre crianças. Jesus, uma certa feita, teve que ensinar aquelas pessoas a olhar para as crianças. Se vocês não forem como uma delas, vocês não podem entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a malícia tem tentado tomar conta do nosso coração. A maldade, o pecado tem tentado tomar conta do nosso coração, mas Jesus ensina: olhe para a pureza, seja purificado, tenha comunhão uns com os outros, porque nós subiremos juntos, não é separado uns dos outros. E a terceira observação deste texto: e o sangue nos purifica. Quando fala sobre sangue, sangue nada mais é do que um exemplo de vida, aquilo que circula pelo corpo. Para quê? Para transportar o oxigênio dos pulmões para os demais órgãos, para poder nutrir e remover todos os resíduos. O que Jesus está dizendo? O meu sangue vai dar vida para vocês, vai transformar o oxigênio espiritual na vida de vocês. Aquele que está desanimado vai voltar a ter ânimo. Aquele que não respirava o fôlego de vida espiritual vai voltar a respirar. Aquele que estava sem nutrientes, Deus nessa noite está dando nutriente espiritual e vai remover todos os resíduos que tiver, para que o nome dele estabeleça na sua vida. Se o sangue de Jesus nos purifica, é necessário que nós tenhamos a mínima escolha de poder querer que Ele faça algo em nossas vidas. Nós precisamos tomar uma decisão, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador. Nós sabemos que tantos outros homens que se declararam como profetas, como homens de Deus, morreram e não ressuscitaram. O próprio Jesus, ao olhar para trás, falou: aqueles que vêm antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Jesus não só deu a vida, mas derramou suas lágrimas ali no Getsemane, derramou gotas de sangue orando, derramou sua última gota de sangue na cruz. Para quê? Para nos purificar de todas as nossas impurezas e trazer vida para nós. Hebreus no capítulo 9, verso 4, o escritor aos Hebreus diz: muito mais pelo sangue de Cristo, que pelo seu Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aqui fala sobre a purificação, confirmação que o sangue purifica as nossas vidas, e mais do que isso, das nossas obras mortas. Me permita-me fazer um paralelo. Quando fala sobre obra morta e obra viva, no sentido singular, sem ser no plural, nós somos remetidos à questão de construção naval.
Construção naval é aquela construção de navios, aqueles navios enormes que vocês veem, aqueles navios enormes que nós olhamos ali para a praia e vemos ele passando. Sabe o que significa obra morta? Naquela construção naval, obra morta é a parte de cima daquele navio, onde tem muitas coisas que estão expostas, onde tem muitas coisas que todo mundo vê, todo mundo sabe o que está passando ali. Isso é a obra morta. Mas sabe o que é a obra viva? A obra viva é aquela parte de baixo do navio, que está suportando todo o peso do navio. Por quê? Porque a obra viva é quando você mergulha na presença do Senhor. A obra viva é quando você se aprofunda na presença do Senhor. Para quê? Para calar todas as vozes, para não se expor, mas que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. E quando nós falamos sobre obra morta e obra viva, ainda no sentido na questão da construção naval, e às vezes a gente não entende o que acontece nas nossas vidas, a gente não entende o que Jesus está fazendo, o que Ele quer fazer. E quem observa sabe, quando vai colocando aqueles containers, o que acontece? O navio vai afundando, vai descendo. O que Jesus está ensinando para a gente nessa noite? Eu estou colocando peso, não é para te destruir, é para você mergulhar mais, que eu quero mais. Eu estou te colocando peso, mas não é para te destruir, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas é para você mergulhar, para você se aprofundar, porque eu sou a água da vida, e eu estou na presença. E quando Jesus começa a colocar o peso nas nossas costas, a primeira coisa que é: Senhor, está pesado demais. Mas quando nós olhamos para aquele navio, existe uma linha ali no navio, e aquela linha é o limite de carga. E Jesus está falando para a gente: eu conheço os seus limites, eu sei até onde eu posso colocar o peso nas suas costas, eu sei até onde eu posso colocar o peso, eu sei a quantidade que eu posso colocar. E no sentido espiritual, o que é obra morta? É o esforço humano sem fé em Cristo, a ausência do Espírito, falta de arrependimento. Mas a obra viva é quando você mergulha, reconhece a sua dependência, reconhece que sem Jesus você não é nada, e reconhece que a sua vida só está viva, você só tem vida porque Jesus permitiu que você acordasse pela manhã. A epístola de João, a qual lemos, traz para a gente alguns ensinamentos. Em 1 João, no capítulo 1, verso 3, o escritor, apóstolo João, diz: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Me traz um alerta que a pregação, a palavra, as escrituras, não é simplesmente um livro qualquer, mas é algo que foi inspirado por Deus para quê? Para instruir, trazer instrução às nações. E o escritor fala: o que vimos e ouvimos, isso testificamos, porque é necessário que eles tivessem ouvido algo. Nós sabemos que João é aquele que inclinou a cabeça no ombro de Jesus, e ouvia, tinha intimidade, tinha aquele prazer de estar com Jesus. Ele ouviu as suas palavras, viu os seus milagres, estava testificando. E algo interessante nas nossas vidas, que quando ouvimos, acrescenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir. E quando temos fé, nós agradamos a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe. E quando agradamos a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Isso nós estamos de pé, porque nós temos fé que Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. Então é necessário que quando estivermos andando, caminhando, tendo comunhão, contato com Deus, é necessário que não paremos no meio do caminho. É necessário que temos uma continuação, uma continuidade. Por quê? Porque nós precisamos andar. O verso que nós lemos no começo, 1 João capítulo 1, verso 7, diz: mas se andarmos na luz, não é ficar parado na luz, é andar. Jesus está convidando a gente para continuar caminhando. Jesus está chamando a gente para continuar pregando. Jesus está chamando a gente para continuar adorando. Jesus está chamando a gente para continuar fazendo missões, porque nós vamos andar na luz, assim como Ele na luz está. E jamais deixamos que qualquer situação nos pare, ou queira que nós voltemos atrás. Não deixe jamais de olhar para frente, olhar para Jesus. Não deixe jamais que os pensamentos do passado, as dores, venham à tona, ao ponto de fazer você cochear em dois pensamentos e falar: eu vou parar. Não pense nisso, porque se você parar,
Com Jesus nós temos a dificuldade, mas nós sabemos que Ele está conosco todos os dias. Imagine sem Ele, o que seria de nós sem a presença de Jesus? Nós não seríamos nada. Então continue andando na luz, continue adorando a Jesus, porque Ele vai socorrer aqueles que estão necessitados, Ele vai purificar aqueles que estão impuros, Ele vai trazer vida àqueles que estão sem vida, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado em todo momento, em toda a história, e será eternamente para todo sempre. Glória a Jesus. O escritor ainda traz para a gente outro ensinamento. Se confessarmos, Ele é fiel para nos perdoar. 1 João no capítulo 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós sabemos que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não há como se esconder. Salmista, uma certa feita: Senhor, para onde me irei da tua presença? Para onde fugirei do teu espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na mais profundeza, o Senhor também está lá. Então não há como se esconder de Deus. Então, se nós falharmos, tenhamos a capacidade de chegar diante do Senhor e falar: Senhor, a minha vida é tua, perdoa os meus pecados, porque sem ti, sem a tua purificação, sem o teu sangue, eu não vou conseguir continuar. Então precisamos confessar, porque Ele é fiel para nos perdoar de todos os pecados. E não se incomode ou não se importe, porque nós como seres humanos falhamos muito e erramos, e é a coisa mais natural. Mas há uma observação: nós não somos mais escravos do pecado. Antes a lei vinha e nós éramos escravos, mas Jesus veio. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Então quando você pensar que você não tem mais força, entenda: o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. E quando nós falhamos, é muito natural nós se autocondenarmos. Ah, Senhor, eu falei mal de tal pessoa. Ah, Senhor, eu tratei mal tal pessoa. Ah, Senhor, eu cometi algo que não foi do teu agrado. Ah, Senhor, eu fiz isso e o meu coração está doendo. E nós se autocondenamos. Mas quando nós olhamos para Jesus, Jesus é o nosso advogado. Jesus Cristo é aquele que defende as nossas causas. Aleluia. Quando alguém tentar apontar, o inimigo tentar apontar para a sua vida, você não tem mais jeito, Jesus olha: opa, eu paguei um alto preço pela vida dele, ele tem jeito sim. Quando alguém olhar para você e falar que ele está nas drogas, abandonado, olhar para aquelas pessoas lá fora que ele está abandonado, Jesus olha: opa, o mesmo preço que eu paguei para todos, eu paguei para ele também, tem jeito. Se você olha para a sua família e acha que não tem jeito, Jesus está falando nessa noite: eu paguei um alto preço pela sua família, ainda tem jeito. Então Cristo é o que? O nosso advogado. Você já viu algum advogado tentar condenar o seu próprio cliente? Nenhum advogado vai tentar condenar o seu próprio cliente. Eu faço jus a essas palavras. Eu tenho os meus clientes, eu não vou fazer de jeito nenhum que eles sejam condenados. E Jesus, olha só para você ter a ideia, Ele sabe o preço que você tem, o preço que Ele pagou por você. Ele fala: ninguém vai condenar. Por quê? Portanto, Romanos capítulo 8, verso 1: agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Então é necessário que tenhamos essa compreensão, e necessário também guardarmos cada dia mais a palavra em nossos corações. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Nós sabemos que é necessário guardar o bom tesouro. Ninguém vai ter um bom tesouro e guardar e deixar exposto para alguém roubar. Não, a sua salvação é um tesouro, guarde ela no mais profundo do seu coração. A sua salvação é valiosa, guarde ela no mais profundo do seu ser. Não deixe ninguém falar para você que você não é capaz de ser salvo, porque Jesus é que te justifica, não é você. Nós não temos justificação própria, mas Jesus nos justifica de todo o pecado, toda a iniquidade, e nos conduz para mais próximo do Pai. 1
1 João no capítulo 2, verso 5, mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. O salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. É necessário escondermos, é necessário guardarmos. Para quê? Para lembrarmos de tudo que Jesus fez e entender que nada e nem ninguém pode nos condenar. Nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada e nem ninguém pode nos distanciar da presença do Senhor. Não ligue se algumas coisas acontecerem ao contrário do que você gosta. Olhe para Jesus, porque só Ele é o autor da sua fé. Olhe para Jesus, porque é Ele que morreu na cruz por você. Olhe para Jesus, porque Ele morreu e derramou suas gotas de sangue, para que hoje você estivesse aqui, adorando a Ele em espírito e em verdade. Então é necessário que nós possamos guardar. E aqui é uma observação: todo mundo passou por uma juventude, e agora esses jovens, adolescentes ainda estão nessa fase. É necessário que vocês sempre lembrem de tudo que Deus fala nos corações de cada um de vocês. É necessário que vocês sempre guardem no coração, no mais íntimo do seu ser. Nós ouvimos testemunhos aqui de uma jovem que pegava a sua Bíblia e levava para a escola. Não tenha vergonha de Jesus. Não se envergonhe do evangelho que você carrega. Não se envergonhe do nome de Jesus, porque o nome é que está sobre todo nome. Não tenha medo de falar, porque esse Jesus transformou a sua vida e pode transformar a vida dos seus colegas, na escola, na faculdade, no trabalho e aonde você estiver. E às vezes, como jovens, nós olhamos e falamos: Senhor, eu não tenho mais forças, eu não consigo. O inimigo está batendo todo dia na minha frente aqui, ó, fazendo lembrar de coisas ruins, fazendo lembrar do meu passado. O inimigo está sempre me tentando. 1 João, capítulo 2, verso 14. O primeiro versículo que nós lemos aqui fala: filhinhos, olha só o carinho de João com aqueles jovens. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Vocês não serão fortes, vocês não eram fortes, vocês são fortes, porque o Espírito de Deus habita nos seus corações. E já tendes vencido o maligno. E eu acrescento: porque maior é o que está conosco, maior é o que está dentro de nós do que o que está no mundo. Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas que nós possamos deixar tudo de lado, aquelas concupiscências, as vontades, entender que a nossa juventude um dia vai passar, mas a nossa lembrança daquilo que nós fizemos vai acompanhar a gente por onde nós formos. Então guarde a palavra, lembre de tudo que foi pregado, medite na palavra de dia e de noite. Quando você chegar na sua fase adulta e vier os dias maus, você vai lembrar: eu tenho estrutura em Cristo Jesus para poder continuar. Eu tenho estrutura em Cristo Jesus para poder seguir em frente. Eu tenho estrutura em Cristo Jesus para enfrentar as tentações. Assim como Jesus venceu no deserto, eu também vencerei as minhas tentações. E como purificará o jovem o seu caminho? Salmo 119 e o verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Quer guardar o seu caminho, jovem? Observe a palavra. Quer continuar firme nos caminhos do Senhor? Medite na palavra. Quer continuar firme adorando ao Senhor e sabendo quem você está adorando? Entenda isso pela palavra. Não vá por qualquer pessoa, não vá por qualquer influencer de internet, mas medite na palavra do Senhor de dia e de noite, porque só assim você vai achar vida na presença do Senhor. Não é influência que vai te conduzir a sua vida, mas é a palavra. Não é cantor gospel que vai conduzir a sua vida, mas é a palavra. Não é pregador famoso que vai conduzir a sua vida, mas é a palavra do Senhor Jesus. E Jesus diz: eu
sou o pão da vida, ou seja, a palavra que alimenta cada um de vocês. E o que nós aprendemos pela palavra? Não ande segundo conselhos errados, jovens. Isso também serve para nós como adultos. Salmos 1, verso 1 diz: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então é necessário que nós tenhamos o quê? Não andar segundo o conselho de qualquer pessoa, não andar segundo o conselho de ímpios, não andar segundo o conselho daquele amigo que você acha que tem conhecimento e quer conduzir você. Se é para ouvir um conselho, escuta o conselho do seu pastor, escuta o conselho do seu líder de jovens, pois ele vai ter um conhecimento dentro da palavra para poder te orientar. Não vá pelo conselho de ímpios, não. Vá pelo conselho daquele que foi justificado por Cristo. Vá pelo conselho daquele que foi transformado também por Cristo. Vá pelo conselho daquele que tem frutos para poder oferecer, e não é qualquer pessoa. Salmos 24:3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, e que não se entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então, para se apresentarmos no lugar santo, nós precisamos de ter as mãos limpas. Quando fala mão, é onde a gente toca, é onde a gente apalpa, é onde a gente aperta. Hoje em dia, no mundo da tecnologia, temos que tomar cuidado com as nossas mãos, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos. Para quê? Para não clicar em qualquer coisa que não agrada a Deus. E eu falo sobre lembranças, porque aquilo que você vê hoje, a sua memória registra. Quando chegar lá no futuro, vai bater na porta aí, ó, vai começar a trazer a lembrança de coisas ruins. O que nós aprendemos pela palavra? Traga à sua memória aquilo que traz esperança. E como nós traremos à memória aquilo que traz esperança? Quando no momento certo, no hoje, nós trazemos palavras de esperança ao nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós apalpamos. Um coração puro é os sentimentos, não deixar de ser levado por emoções, jamais ser deixado conduzido pelas suas emoções, ou seja, não entregar a sua alma à vaidade, aquilo que é passageiro, aquilo que não tem valor, mas entregue a sua alma a Jesus, entregue a sua alma àquele que pode fazer todas as coisas, e não jure enganosamente. Mas quando você jurar, entenda, é importante você saber que jura, você promete algo, então você mesmo com o dano seu, não volte atrás. Se você falou que vai fazer alguma coisa, faça. Se você prometeu algo para Deus, faça. Não deixe, que não tem como enganar a Deus. Você promete alguma coisa, Salomão fala, é melhor você não prometer do que prometer e não cumprir, porque se você faz uma promessa, é necessário que você cumpra, porque Deus está olhando todas as coisas e contempla todo o seu coração e sabe qual é a sua intenção. Então quando você estiver alegre demais, pense, reflita e faça uma promessa de acordo com a sua mente e com o seu coração, não com as suas emoções. Quando você tiver a oportunidade de tomar uma decisão, não tome decisão na hora da raiva, não tome decisão na hora da angústia, mas pense, reflita e tome a decisão certa de acordo com a palavra do Senhor, para que você possa cada dia mais viver e o nome de Jesus esteja sobre a sua vida e as pessoas olhem para você. Esse jovem é cheio do Espírito Santo, essa igreja é cheia do Espírito Santo, as irmãs são cheias do Espírito Santo, os adultos são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque nós refletimos a glória de Deus em nossas vidas. E Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 33: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então temos que guardar o quê? Os nossos ouvidos, para não ouvir qualquer coisa, não parar para ouvir qualquer coisa, não parar para deixar qualquer coisa entre nossos corações. E é uma observação do texto anterior, que nós sabemos que tudo que nós olhamos, isso reflete na nossa imagem do nosso cérebro, isso grava.
E Jesus olha e fala que a candeia do seu corpo é os seus olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então continue vendo coisas boas, continue contemplando coisas boas, continue ouvindo coisas boas, porque só assim você fará diferença na presença do Senhor. E há muitas pessoas que se apresentam como homens poderosos, homens de Deus. E como nós conseguiremos diferenciar entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim? Entre aquilo que fala algo bom e aquilo que não fala? Porque existe a questão de falsificação. As notas falsificadas são muito similares às originais. As pessoas que não têm qualidades são muito similares àqueles que têm qualidades, porque elas mostram algo que elas não têm. Mas quando nós olhamos para quê? Para a árvore. Toda árvore que dá maus frutos, ela é o quê? Uma árvore má. Então pelos frutos nós conheceremos quem é bom e quem não é. Então quando a pessoa se apresentar para você, você achar que é boa, olhe os frutos que ela está oferecendo. Se ela fala a palavra boa para você e está tratando a tua pessoa mal lá fora, olhe os frutos que ela está oferecendo. Se ela trata você bem, se ela aconselha você e de repente está dando outro conselho mal para outra pessoa, olhe para os frutos que ela tem. Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem uvas os espinheiros? Porventura colhem uvas os espinheiros ou figo dos abrolhos? Então pelos frutos nós conheceremos quem é bom e quem não é. Isso serve para nós também. Nós estamos aqui, nós temos que produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, produzir frutos na presença do Senhor. Por quê? Jesus Cristo é a árvore, nós somos os ramos. Toda árvore que em Jesus dá frutos, ela permanece e é podada, mas aquela que não dá fruto é cortada e é lançada no fogo. Porque muitos saíram de nós, mas não são nossos. Porque se fosse de nós, estaríamos conosco. Mas aqueles que têm frutos, Jesus conhece a árvore, Jesus conhece as nossas vidas. E para a gente concluir, 1 João capítulo 3, verso 3. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Curva as suas cabeças. Deus, obrigado por essa oportunidade, por poder mais uma vez poder falar da tua palavra. Que nessa noite a palavra possa ter um encontro no meu coração e o coração da tua igreja. A nossa juventude ainda tem esperança, porque é o sangue de Jesus que dá esperança para nós. A nossa adolescência ainda tem esperança, porque é o sangue de Jesus que transforma as nossas vidas. A nossa igreja ainda tem esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Que nessa noite nós possamos sair daqui cheios da tua graça, do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, e que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. You